Olá pessoal, então vamos continuar a aula aqui, né? Essa parte aqui nós vamos falar de seleção de pessoas. Então vamos rememorar o que nós já vimos? Nós já vimos a questão da descrição e análise do cargo, nós já vimos a parte de recrutamento, tanto recrutamento interno quanto externo, e agora a seleção de pessoas. O que quer dizer isso? Vamos entender a sequência. Primeiro você precisa saber qual é a amplitude do cargo, né? O que que aquela pessoa faz, de que maneira que ela faz, ok? O que que ela precisa conhecer em termos de habilidade e competência. Depois você vai fazer toda a parte de recrutamento, ou seja, eu preciso buscar uma pessoa no mercado. Se a sua empresa optou por recrutamento externo, então você vai buscar essa pessoa fora da empresa, certo? Então você precisa saber como é que você vai recrutá-la. Pronto. Ou recrutamento interno também, tudo bem? Mas vamos falar de recrutamento externo. Você fez lá todo o anúncio, ou no meio digital, ou você fez no meio físico, né? Que é aquelas plaquinhas na porta da empresa, ou você pediu indicação. Bom, não importa por onde você conseguiu convidar as pessoas para participar de um processo seletivo. O que fazer agora? Bom, essa é a parte que você vai selecionar as pessoas, né? Que jeito que você vai selecionar? O que que você vai aplicar? Você vai ter um teste? Você tem uma entrevista? Você tem um teste de conhecimento geral? Você tem lá uma aplicação prática que a pessoa precisa resolver ali na hora? O que é essa seleção? Tem entrevista com psicólogo, tem entrevista com o diretor de área. Então, cada empresa ela coloca lá suas necessidades, ok? E aí o departamento de recursos humanos vai fazer toda essa parte, né? Desenvolver todas essas tarefas, todas essas etapas, para que o candidato ele seja alocado na vaga. Agora, um problema muito interessante é quando você tem muita gente para uma vaga. Então, vamos dizer que você publicou lá que você estava precisando de vendedor. E aí o que acontece? Apareceu lá 50 currículos, no mínimo. Pois bem, você tem um problemão aí, né? Como é que você vai selecionar uma pessoa ou duas dessas 50? Então, lógico, você vai ter que resolver de uma determinada maneira, ou por teste, ou por experiência, ou pela análise de currículo, tudo bem? Então, isso são denominadas técnicas de seleção, ok? E nós vamos ver no transcorrer dessa última parte da aula, ok? Então, aqui nós temos a lógica, né? O mercado de candidatos, a parte de recrutamento, a parte de seleção e, por fim, a organização. Então, o que é seleção? Eu separei aqui 4 conceitos para vocês. Então, seleção é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo, bem sucinto, bem objetivo. Outro conceito é o processo pelo qual uma organização escolhe, de uma lista de candidatos, a pessoa que melhor alcança os critérios para a posição disponível, considerando as atuais condições de mercado. Outro conceito é a obtenção e o uso da informação a respeito de candidatos recrutados externamente para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego. E o último conceito é um processo decisório baseado em dados confiáveis para agregar talentos e competências capazes de contribuir no longo prazo para o sucesso da organização. Desses 4 conceitos aqui, eu acho que esse é o que mais fica assim bem aplicado, né? Você escolhe de uma lista de candidatos a pessoa que melhor alcança os critérios que a empresa precisa, ok? Então, nós temos também a seleção baseada nos cargos, né? Então você olha para o cargo e não para a pessoa. E também nós temos baseado em competência, ou seja, o que que é aquela competência, o que que é necessário para desenvolver determinadas atividades, determinadas tarefas na empresa. Então eu olho para a competência e não olho para o cargo. Ok? Da mesma forma que nós fizemos com recrutamento, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui?
Então nós temos aqui, ó, baseado em cargos e baseado em competência. O objetivo é preencher o cargo vago, né, na organização e aqui agregar competência individual. Então quando eu busco algumas competências, eu não busco uma pessoa para determinado cargo, apenas isso. Eu busco agregar competência também. O objetivo final é manter o nível adequado da força de trabalho e aqui aumentar o capital humano da organização. A eficiência, rapidez no preenchimento da vaga, lógico, porque se eu procuro cargo, é muito mais fácil eu colocar assim, preciso de vendedor. O vendedor tem bastante, né? Agora, e as competências que você precisa dentro desse cargo? De repente você não encontra com facilidade no mercado, ok? Em relação à competência, a agregação de competência é necessária à organização. Eficácia, cargo preenchido e força de trabalho plena e completa. Em relação à competência, novas competências aplicáveis do negócio e força de trabalho competente. Um indicador, então preenchimento adequado de cargos na organização e ingresso adequado de novas competências na organização. O indicador, não podemos esquecer, expliquei nos vídeos anteriores, que é aquela métrica que você utiliza para saber quão bem feito ou qual nível de satisfação no processo realizado. E aí, nesse caso aqui, processo seletivo. Tudo bem? Em relação ao retorno sobre o investimento, né? Você tem cargo preenchido e custo de seleção. E aqui também competência agregada e custo de seleção. Vimos na fase de recrutamento algumas etapas lá onde vocês deveriam colocar os custos. Já pensaram quanto dinheiro está ali? Ok? Então, você quando coloca um profissional na empresa, esse profissional tem que trazer rentabilidade. Ele tem que entregar valor, porque você já investiu desde a sua fase do pensar na vaga, para depois recrutar, para depois selecionar, etc, etc. Ok? Então, como é que eu faço a comparação em relação a isso, né? Então, você tem especificações do cargo ou das competências desejadas e a característica do candidato. Então, o que o cargo requer de competência? Você vai lá ver aonde? Na análise e descrição de cargos. Lembra, no comecinho dessa aula, nós iniciamos por ali. Tá, e o que o candidato oferece? Então, ele tem a sua bagagem cultural, ele tem a sua experiência, ele tem todas as competências, habilidades, conhecimento, tudo aquilo que ele já desenvolveu durante a sua carreira, ok? E aí, o processo de seleção vai tentar, de alguma maneira, comparar isso, né? Então, o que o cargo precisa, o que o candidato oferece, ok? Então, aqui nós temos os modelos de colocação, seleção e classificação de candidato. Então, pelo modelo de colocação, só há um candidato e só há uma vaga a ser preenchida. Então, o que acontece? Esse modelo, você não tem, como é que fala? Uma brecha para rejeitar um candidato. Por quê? Porque ou alguém indicou, ou ele chegou ali porque ele já veio de uma outra unidade, de uma outra empresa, né, de uma outra unidade operacional, com aquelas mesmas habilidades e competências que você, vamos dizer, estava precisando. Então você já foi colocado, né, um candidato certo, ou quase certo, para uma vaga disponível. Então o candidato veio e já foi alocado na sua vaga. Aqui tem um pouquinho de uma tarefa no mercado, de um tipo de atividade chamada Headhunter. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. São aquelas consultorias, aquelas pessoas que ficam captando candidatos para determinadas vagas. Então, por exemplo, eles são contratados de uma empresa. Olha, eu preciso que você coloque aqui, me traga um profissional com tais competências. Então, primeiramente, eles buscam no mercado, né? Então, eles vão com um processo de recrutamento comum, eles dão uma olhada no mercado, não achou, ok? Não achei esse candidato, não tem, ou tá difícil, o que eu faço? Eu começo a recrutar
nas empresas. Ou seja, olha aquele cara que ele está trabalhando numa empresa naquela vaga, que a empresa que me contratou está precisando. E eu começo a conversar com essa pessoa de alguma forma, peço um contato para alguém, ou entro numa rede social, ou eu converso por e-mail. Bom, eu dou um jeito de conversar com aquela pessoa e tentar sondar se ele está contente com o emprego atual, quanto ele está ganhando, o que, que ele faz lá, ok? E eu converso com a empresa que me contratou, falo, olha, encontrei uma pessoa assim, 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 ele ganha tanto, faz tal coisa, o que nós podemos oferecer? E aí começa uma negociação. Muitos dos cargos de presidência, diretoria, tal, são preenchidos dessa forma. Vocês se acompanharem pela internet aí, vocês vão observar assim, o presidente da empresa tal, agora é presidente da empresa X. Como é que esse cara saiu de uma empresa para outra? Ele mandou um currículo? Não, né? Nesse cargo não tem como mandar currículo, né? Ok? Alguém fez um modelo ali de colocação. Tá certo? Veja que eu falei um pouquinho do Red Hunter, porque logo mais nós vamos ver a questão da contratação, ok? Que tem um modelo também por contratação. Vamos lá, modelo de seleção. Então há vários candidatos e apenas uma vaga preenchida, que é um modelo convencional, né? Então você tem lá muito candidato para uma determinada vaga, e aí o candidato é comparado com o que a empresa quer. Então tem lá uma descrição de cargo, e aí o cara do RH vai olhar o que o cargo pede e ver se o candidato atende pelo menos uma boa parte. E vai tentar fazer ali um alinhamento para tentar decidir se temos já um candidato mais ou menos assim aceitável, né? Ou se é melhor continuar com o processo seletivo ainda aberto, tá bom? Ou seja, recebendo mais candidatos. Perfeito? Nós temos aqui o modelo de classificação. Então nós existe vários candidatos para cada vaga e várias vagas para cada candidato. Aqui é muito interessante porque aí você faz o que nós chamamos de referência cruzada, né? Você faz uma classificação. Então, ou seja, você concorre a uma vaga ou mais, né? E aí no processo de seleção, nós vamos observando se a pessoa está mais apta para essa função ou para aquela, ou então conhece mais desta do que daquela, ou se adapta melhor àquela ou essa, e aí vai fazendo essa jogadinha, ok? Até que tenta colocar o candidato certo para a vaga certa. Aqui é muito interessante observar que aí você tem diversas fases do processo seletivo, né? Inclusive por meio de teste de competência. Eu tenho lá minhas objeções em relação a esses testes, mas eles de certa forma são necessários, principalmente para você medir conhecimento específico, né? Então vou contratar um engenheiro elétrico, o cara tem formação em engenharia elétrica, ok, fantástico. Mesmo assim, vamos aplicar um teste aqui? Aí você dá uma provinha para ele, uma provinha teórica inicialmente, para saber se o cara conhece os conceitos. Tá? Tô dando um exemplo, viu, gente? O que acontece? Se o cara não conseguir discorrer sobre conceitos básicos da função, você nem avança. Ok? Porque quando chegar no teste prático, a pessoa pode gerar muita dúvida. Mas ele foi mal no teste teórico, tá? Sabemos disso. Mas os fundamentos básicos a pessoa tem que conhecer, né? Pelo menos isso, ok? Bom, aí por final tem o modelo de agregação de valor, né? Que esse modelo ele ocupa, né? A questão de saber o que a vaga pede e o que a pessoa está trazendo de competência. Então, o candidato ele é observado por uma forma do conjunto de competência que ele está trazendo. Então a vaga é para, sei lá, analista financeiro. Só que o cara tem um montão de coisa a mais que de repente ele pode ser analista financeiro sem nenhum problema, mas eu já estou
observando que essa pessoa ela vai crescer dentro da empresa e vai ajudar outros profissionais por conta que ele está trazendo um conhecimento que nem todo mundo aqui tem. Então ele pode ser um excelente multiplicador, como também as competências dele, que ele conhece, que ele tem conhecimento, habilidade, serão muito bem aproveitadas aqui para o enriquecimento das tarefas. Perfeito? Esses são os 4 modelinhos, ok? Aqui só um gráfico explicando, tá vendo? Um candidato, uma vaga. Seleção, vários candidatos, uma vaga. Classificação, por que é chamado de referência cruzada? Dá uma olhada aqui, ó. A pessoa ela pode ir para qualquer lugar. E a questão da agregação de valor e competência está aqui, ó. Candidato com as competências que interessam a organização. Perfeito? Bom, identificação das características pessoais do candidato. Aí você tem um monte de coisa que você pode olhar ou não olhar. Normalmente você vai precisar de um amparo de um psicólogo, né? É melhor. Por quê? Porque tem algumas coisas que está muito na praia da psicologia, não na praia do gestor, né, em si. Então, por exemplo, você vai observar a seguinte situação: execução da tarefa, interdependência com outras tarefas, interdependências com outras pessoas e interdependência com a unidade ou com a organização. Unidade é unidade operacional, tá? Ou seja, uma filial, uma unidade de negócio, essas coisas. Tudo bem? E aqui tem algumas características que é inerente ao ser humano que muitas vezes você consegue observar facilmente, mas outras não, ok? Por isso que eu falei que você precisa muitas vezes de uma ajuda de um psicólogo, né? Alguém da área ali, alguém que possa te dar um olhar mais bacaninha sobre isso. Por quê? Olha só aqui, ó. Quociente emocional. Isso aqui tem lá todo um trabalho para você identificar qual é o nível de consciente emocional que essa pessoa tem. Começa lá atrás de comportamento, vem relacionamento entre pessoas, trabalho em equipe, passa ali também pelos conceitos da inteligência emocional, ok? Então não é fácil, né, de você simplesmente olhar a pessoa numa conversa e identificar isso. Você precisa de recurso, de ferramenta que possa te dar uma melhor segurança, né, na tomada de decisão, ok? E em relação a nível de raciocínio, isso você facilmente consegue observar por testes teóricos, testes práticos, tudo bem? Até mesmo pedir para a pessoa fazer uma experiência ali, né, na área onde ele vai trabalhar, né? Você já coloca a pessoa no ambiente e ali ele demonstra para você, né, se realmente sabe ou não. Tudo bem? Bom, vamos lá. Bases para a seleção de pessoas. Então, como o processo seletivo é um sistema de comparação e de escolha, ele deve se apoiar em algum padrão ou critério de referência, né? A teoria já é muito interessante, né? Ela já te dá o caminho. Então você precisa de uma comparação. Vamos de novo. Qual é a primeira base de comparação? Olha lá, ó. Olha o que diz aqui, ó. Descrição e o quê? Análise do cargo. Né? Quais são as competências que a empresa precisa? Depois, você vai, lógico, observar a requisição de pessoal, né? Quem que pediu esse novo profissional? A análise do cargo no mercado, o que essa pessoa faz? Né? O que o mercado está pedindo para essa pessoa? Tá certo? Alguma hipótese de trabalho. E aqui tem um exemplo, né? Tá vendo? Técnicas de incidente críticos para cargo de vendedor de balcão. Então, o que é desejável? Afabilidade no trato com a pessoa, facilidade no relacionamento, vontade de agradar o cliente, até facilidade em lidar com números. Olha as indesejáveis aqui, ó. Tá? Por exemplo, pouca memória, dispersão mental, impaciência, ok? Você tem sempre essas características, as que são desejáveis e as que são indesejáveis, tá certo? E aí você tem um croquis muito interessante, um gráfico dizendo o seguinte, olha,
Informações sobre o cargo como base do processo seletivo. Então você tem coleta de informações sobre o cargo. Vamos lá, você pegou de novo a descrição e análise do cargo. Alguém pediu esse novo profissional na empresa. O RH recebe um documento que é chamado requisição de pessoal. Você vai buscar as competências que são requeridas. Você vai fazer uma pesquisa desse cargo no mercado. Você vai montar a técnica de incidente crítico e as hipóteses de trabalho. Lembra lá, características desejáveis, características desejáveis? Então, é isso. Depois você vai fazer uma ficha, né? Tem uma ficha já, especificação do cargo, que está baseado nisso aqui em cima, mas principalmente em descrição e análise e as competências. Então você tem uma ficha, a partir desta ficha você escolhe o que você vai fazer. Olha lá, ó, entrevista, prova de conhecimento, teste psicológico ou de personalidade, técnicas de simulação e tem tantas outras. Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, a partir disso, você vai decidir. Você, lógico, você não somente você, mas você tem uma equipe, psicólogo, ou alguém de assistência social, ou alguém específico em técnicas de recrutamento e seleção. Ou seja, tem lá o RH, tem um povo específico para resolver isso, ok? E a partir disso, né, dessas especificações e das técnicas que você escolheu aplicar, você vai fazer todo o processo seletivo para colocar o melhor candidato para a vaga que a empresa tem aberta. Tudo bem? Não podemos esquecer que esse melhor candidato também está amparado por um salário compatível com o mercado, tá certo? Não vai dizer que você quer o melhor candidato no mercado pagando salário mínimo, que você não vai conseguir. Será muito difícil. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos observar a ideia de mapeamento de competências, ok? Até lá!